Capítulo 6. Cidades submersas do rio Amazonas. Dias depois, trabalhava eu concentrado. Uma tarde, quando ouvi distintamente a voz de Saint-Germain. Aprontai-vos, disse. Esta noite, às 9 horas, virei buscar-vos. Num instante, fiquei alerta. Terminei rapidamente meu trabalho. Tomei banho e preparei-me para jantar cedo. Trar-vos-ei alimento adequado, explicou ele. Assim esperei e entrei na mais profunda meditação de que tenho memória, reconhecendo somente a manifestação perfeita de Deus. Pontualmente, às 9 horas, ele apareceu no meu quarto, vestindo roupagem de uma substância brilhante, parecendo metálica, aspecto de aço polido, mas dando a impressão, ao tato, da combinação de seda muito macia com borracha extremamente leve. Toquei no lindo e maravilhoso tecido e tão fascinante fiquei, que saí do meu corpo físico sem perceber, até que me virei e vi-o estendido no leito. Dirigindo-me para um grande espelho que havia na porta, verifiquei que minha roupa era exatamente igual à de Saint-Germain. Fiquei admirado, sem compreender por que nossas vestimentas eram diferentes daquelas que até então saíamos. Ele viu essa pergunta na minha mente e a ela respondeu: procurai entender, meu filho, que na condição ascensionada de vida temos sempre liberdade de utilizar a substância pura universal para a finalidade que nos aprouver, dando-lhe a qualidade específica que desejarmos, de acordo com os fins em vista. Se quisermos usar material indestrutível, impomos essa qualidade à substância pura universal, e ela corresponde ao nosso desejo. Se precisarmos que uma forma qualquer se manifeste apenas por um certo tempo, damos à substância de que ela é composta essa qualidade. Ou ordenamos e a forma se manifesta de acordo. Agora vamos passar através da água. A radiação do material de vossa roupa cerca de tal modo o vosso corpo mais sutil, que vos isolará das qualidades e atividades naturais do elemento água. Procurai pensar nesse poder que está dentro de vós. Lançai mão do grande oceano de substância universal, do qual podeis sacar sem limites. Ele obedece sem exceção à direção do pensamento e registra qualquer qualidade que lhe for imposta, através da atividade do modo de sentir peculiar à humanidade. A substância universal obedece sempre à vossa vontade consciente. Ela está respondendo constantemente aos pensamentos e sentimentos da humanidade, quer o percebam, quer não. Um instante sequer não existe em que os seres humanos não estejam imprimindo a essa substância uma qualidade ou outra. E é só através do conhecimento que o indivíduo tem controle consciente e pode manipular o seu ilimitado oceano. Só então ele começa a compreender as possibilidades de seus próprios poderes criadores e as responsabilidades que assume ao projetar os seus pensamentos e sentimentos. A humanidade, através dos séculos, tem qualificado a substância universal como algo deteriorado, ilimitado, e os corpos que ela usa hoje são expressões dessas características.
Toda a raça humana desencadeia tempestades de ódio, mágoa, vingança e muitas outras explosões de sentimentos destrutivos. E os 4 elementos que registraram essas condições devolvem-nas aos homens através do mundo da natureza, na forma de cataclismos. Os povos da Terra emitem avalanches de pensamentos, de mágoas e ressentimentos de uns contra os outros, contra a injustiça, contra lugares ou coisas, consciente ou inconscientemente, emitindo o sentimento de vingança. O grande oceano de substância universal, sobre o qual têm sido registradas essas manifestações, devolvem à própria fonte, o indivíduo, por meio dos 4 elementos, à semelhança do bumerangue. E essas forças voltam-se contra ele, as quais é totalmente impotente para controlar. Tais atividades são apenas meios que a natureza emprega para se purificar, agitando-se para se livrar da contaminação dos pensamentos e sentimentos humanos discordantes que voltam à sua origem, condição de pureza de Deus. A todo instante, cada indivíduo está recebendo na mente e no corpo a pura e perfeita vida de Deus. A todo momento, ele está também imprimindo qualidade de qualquer espécie, a pura e universal substância de Deus. Essa qualidade só ele cria e gera, devendo recebê-la de volta na sua mente e no seu corpo, pois todas as coisas do universo movem-se em círculo, voltando assim à sua fonte. Os mestres ascensionados aprenderam a lei do círculo, a lei do uno. Portanto, nós impomos sobre a pura substância universal somente a qualidade que desejamos utilizar para o trabalho especial que tivermos em mãos. Se desejarmos que uma manifestação se expresse por um certo período de tempo, marcamos a duração, expedimos o comando e a substância de que se compõe essa especial manifestação responde de acordo. No caso dos arquivos do Royal Teton e de certos retiros existentes no mundo, é necessário ao nosso trabalho que certas coisas sejam tornadas imperecíveis, a fim de serem mantidas durante séculos. Nós determinamos nelas essa qualidade e elas registram exatamente nossa ordem, porque a natureza não mente jamais. É uma fiel registradora das qualidades que lhe imprimem. Ela nos obedece como também obedece ao homem, mas há dentro dela uma certa atividade que a humanidade ignora, ou teimosamente não quer reconhecer. Por essa ignorância e obstinação, a humanidade paga continuamente, até que o indivíduo aprenda por si e reconheça essa fundamental e eterna verdade: a lei do uno, a lei do amor, a lei da harmonia, a lei do círculo, a lei da perfeição. Quando a humanidade aprender realmente essa verdade e obedecer ao seu eterno decreto, as discórdias da terra e as atividades destrutivas dos 4 elementos cessarão. Há na natureza uma força autogeradora e autopurificadora que dissolve, rechaça tudo aquilo que discorda da lei do uno. Essa força ou energia é uma atividade impulsionadora que age de dentro para fora e é o poder uno em expansão. Se a discórdia é imposta à pura substância universal, a energia eletrônica torna-se temporariamente represada dentro dela. Quando tal energia acumulada atinge uma certa pressão, tem lugar a expansão, destruindo a discórdia e a limitação. Assim, a grande vida do uno
a sempre expansiva essência luminosa da criação, Deus em ação. Domina tudo aquilo que procura opor-se-lhe e continua seu pré-estabelecido caminho, o supremo governador do universo. Os ascensionados mestres de luz sabem disso e se identificam com esse conhecimento. Tornam-se uno com o todo. A humanidade pode ter ciência disso e ser também una. Basta apenas querer. Está dentro das capacidades e das possibilidades de todo indivíduo, porque é o princípio inato e eterno dentro da vida autoconsciente. Este princípio não tem favoritos e todos podem expressar sua plenitude. Dentro da vida de todo ser humano, há um poder pelo qual ele pode expressar tudo que os mestres ascensionados expressam a cada momento, se apenas o desejar. Toda a vida contém querer, mas só a vida autoconsciente determina livremente seu próprio curso de expressão. Logo, o indivíduo tem livre escolha para se expressar tanto no corpo humano limitado como no corpo divino, super-humano. É ele quem escolhe seu próprio campo de expressão. É ele o Criador. E ele escolheu voluntariamente viver como vida autoconsciente. É a essência da criação, inteligência consciente. Quando o ser humano se individualiza dentro da absoluta, unipenetrante vida, elege, por sua própria e livre vontade, tornar-se um foco individual, intensificado, inteligência autoconsciente. É o diretor consciente de suas atividades futuras. Assim, tendo uma vez feito a escolha, é o único que pode realizar o próprio destino, que não é uma circunstância implacável, mas sim um plano de perfeição decididamente projetado. É esse projeto perfeito que ele elege exprimir no campo da forma e da ação. Vedes assim, meu filho, que um ser humano pode, a qualquer tempo, decidir elevar-se acima de suas imperfeições e limitações humanas, e se empregar toda a sua vida, sua energia, nesta determinação, será vitorioso. Aqueles dentre nós que elevamos o corpo, realizamos a ascensão, dando tudo ao Deus próprio interior, e por isso ele expressa por nosso intermédio suas qualidades perfeitas, o divino plano de vida. Vamo-nos. Ao iniciarmos nossa jornada, percebi que nos dirigíamos para sul e leste. Passamos sobre a cidade do Lago Salgado, Nova Orleans, Golfo do México, Ilhas Bahamas e chegamos então a uma fita de prata, que eu sabia ser um rio. Nós o seguimos até a embocadura. Enquanto prosseguíamos, disse-me a voz de Deus interior: é o Amazonas. Agora ficai consciente, instruiu Saint-Germain, de que Deus em vós está sempre dirigindo e é o Senhor de todas as situações. Precisamente nesse momento, começamos a descer e num instante tocamos a superfície da água. Pareceu-me firme como terra sólida, sob nossos pés, e experimentei um sentimento de surpresa àquele contato. Saint-Germain explicou-me então que poderíamos imergir com a mesma facilidade com que nos mantínhamos na superfície, porque as roupagens que usávamos irradiavam uma aura protetora até considerável substância em torno de nossos corpos e continham as condições de que necessitávamos para poder explorar as camadas subterrâneas da Terra e as coisas existentes sob as águas. Isso é devido, continuou ele, ao que o mundo científico chamaria um campo de força magnético,
em torno de nossos corpos. Mas a força eletrônica com que estão carregadas estas roupas é de uma eletricidade mais potente e sutil do que a conhecida em vosso mundo físico. Dia virá em que vossos próprios cientistas tropeçarão nela e compreenderão que essa força sempre existiu na atmosfera, sem que eles soubessem como dirigi-la e controlá-la a serviço da humanidade. Ela é muito mais facilmente dirigida pela mente do que por aparelhos físicos de qualquer espécie, podendo, no entanto, ser captada e controlada por meios mecânicos. Aquilo que o mundo externo conhece por eletricidade é apenas uma forma crua da grande energia espiritual de vida. Ela existe por toda parte na criação. À proporção que o homem se eleva e mantém a consciência em contato com seu Deus próprio interior, torna-se atento às gigantescas possibilidades no uso dessa grande força e poder. O serviço que ela lhe presta é infinito, no trabalho criador que ele pode efetuar em todas as fases de atividade. Penetramos então na água, atravessando-a, sem que nos oferecesse a menor resistência. Fiquei ligeiramente assustado com a novidade da experiência, mas imediatamente me lembrei da advertência para que ficasse consciente apenas do meu Deus interno, como Senhor de todas as situações. Daí a pouco chegamos junto à margem e passamos por cima de muitos jacarés, que nos viam, mas não se incomodavam com a nossa presença. Prosseguindo para o interior, chegamos ao que parecia o topo de um monumento. É a ponta de um obelisco de 18 metros, explicou Saint-Germain. Somente cerca de 3 metros se encontram acima do solo. Assinalava o ponto mais elevado de uma importante cidade, que foi sepultada durante o último cataclismo, por ocasião da submersão da Atlântida. O obelisco é feito de metal imperecível e está coberto de hieróglifos dessa época. Notai que eles estão muito nítidos e assim permanecerão, por causa da indestrutibilidade do metal. A cidade, originariamente, foi construída a 16 quilômetros da margem do rio, mas na ocasião em que foi submersa, a embocadura do rio se alargou de muitos quilômetros. Elevamo-nos no espaço e continuamos acompanhando o curso do Amazonas, até um ponto situado a 56 graus de longitude oeste. Fizemos aí observações e nos dirigimos para um ponto 70 graus oeste. Saint-Germain explicou que era essa região que íamos observar e pesquisar. O local que ele indicou abrangia o Amazonas entre esses 2 pontos, e também 2 de seus principais afluentes, o rio Juruá e Madeira. Essa civilização, disse Saint-Germain, desenvolveu-se durante o período compreendido entre 12 e 14 mil anos passados. A área que nos interessa é o trecho que vai desde onde o rio Madeira desemboca no Amazonas, até um ponto a oeste onde o Amazonas toca a Colômbia e o Peru. Há 3.000 anos, o Amazonas era represado em grandes diques de pedra. Toda a região que o cercava permanecia a uma altitude de 1.500 metros no mínimo e, em lugar do clima tropical de hoje, prevalecia uma temperatura semitropical durante todo o ano. Até grande distância dessa localidade, a região era constituída por uma planura ou platô. Perto da foz do Amazonas havia belas e grandiosas quedas d'água. A cidade onde se achava o obelisco foi construída entre essas quedas, e a costa marítima, cerca de 16 quilômetros ao sul do rio. Havia grandes répteis
e animais ferozes nas proximidades do rio Orinoco, mais para o norte. Chegamos a um lugar perto do Madeira e Saint-Germain continuou. Eis o local de uma antiga cidade, a capital do Império e o lugar mais importante na civilização daquele período. Ergueu então a mão, e a cidade se tornou tão claramente visível como qualquer outra do mundo físico de hoje. Observai, explicou, como era construída em uma série de círculos, de cujo centro partiam as ruas comerciais, como raios do cubo de uma roda. Os círculos externos eram avenidas de passeio, construídas de 5 em 5 quilômetros. Havia 7 dessas avenidas, perfazendo a cidade 74 quilômetros de diâmetro, compreendendo o círculo central. Assim, as atividades comerciais não interferiam na beleza e conveniência das avenidas. O primeiro círculo interior tinha cerca de 6 quilômetros de diâmetro e dentro dele estavam situados os edifícios governamentais de todo o Império. As ruas eram todas belamente pavimentadas e construídas a uma distância de 45 a 60 centímetros abaixo dos edifícios e terrenos adjacentes. Eram irrigados todas as manhãs e lavadas com perfeição, antes de começarem as atividades diárias. Notai a singular magnificência das avenidas de passeio e beleza das plantas e das flores, formando tufos de ambos os lados. Um aspecto muito predominante da arquitetura da cidade consistia em que os últimos andares de quase todos os edifícios, especialmente residências, eram construídos com abóbadas ajustáveis. Podiam ser fechadas e abertas à vontade, porquanto eram construídas em 4 seções e dispostas de tal modo que podiam convir tanto para dormir como para fins de divertimento. Os dias nunca eram excessivamente quentes e à noite o maravilhoso ar fresco das montanhas vinha tão pontualmente como o romper do dia. Entramos no Capitólio, enorme estrutura de grande beleza. O acabamento interior era de mármore creme raiado de verde, sendo o chão revestido de pedra escura verde musgo, assemelhando-se ao jade na sua textura. Tudo tão bem ajustado que dava a impressão de ser uma só peça. Na rotunda viam-se mesas grandes, da mesma espécie das pedras verdes do chão, porém num tom mais suave. Eram providas de pesados pedestais de bronze, colocados cerca de 1 metro a partir de cada extremidade. Saint-Germain estendeu novamente a mão e estávamos entre criaturas viventes, movendo-se pelas ruas e edifícios. Fiquei com a respiração suspensa, espantado, pois vi uma raça inteira de gente de cabelos dourados e bela tez branca rosada. Os homens tinham de 1,85 m a 1,90 m de altura e as mulheres, em média, cerca de 1,75 m. Seus olhos eram do mais belo azul violeta, muito límpidos e brilhantes, exprimindo grande e tranquila inteligência. Atravessamos uma porta à direita e entramos na sala do trono do imperador. Era evidentemente dia de audiência, pois ele estava recebendo visitas estrangeiras e locais. Este foi o imperador Casimir Poseidon, disse Saint-Germain, como explicação. Ele era verdadeiramente Deus encarnado. Notai-lhe a bondosa nobreza do semblante e, no entanto, o tremendo poder que tem dentro de si. Ele era e é um mestre ascensionado,
abençoado e imensamente amado. Por muitos séculos, no mito e na fábula, conservou-se dele viva memória, e a perfeição de seu reinado foi descrita em poemas épicos. Mas à medida que o tempo se transfere para a eternidade, a lembrança de tão grandes feitos desaparece gradualmente e é muitas vezes esquecida pelas gerações posteriores. Casimir Poseidon era sob todos os aspectos um magnífico governante. Media 1,90 m de altura. Era bem feito de corpo e ereto como uma flecha. Quando se punha em pé, sobrepujava a todos os que lhe ficavam em torno e a própria atmosfera parecia carregada de mestria. Seus fartos cabelos dourados pendiam-lhe sobre os ombros. O manto real era feito de material que parecia veludo de seda cor violeta, guarnecida de ouro. Sob o manto, uma roupa justa, cujo tecido era de ouro flexível. A coroa consistia numa simples fita, também de ouro, com um enorme diamante no meio da testa. Esse povo, disse Saint-Germain, estava em contato direto com todas as partes do mundo, por meio de maravilhosa navegação aérea produzida para seu uso. Toda a luz, calor e força eram extraídos diretamente da atmosfera. A Atlântida, durante esse período, achava-se num maravilhoso estado de progresso, porque tinha sido governada e guiada no caminho da perfeição por vários mestres ascensionados, que apareciam de tempos em tempos, estimulando a elevação espiritual do povo. Repetidamente, através das idades, quando uma grande civilização se erguia, é que ela tinha sido fundada, inicialmente, dentro dos princípios espirituais, e mantido obediência a essas leis da vida durante o período de sua ascendência. Entretanto, toda vez que qualquer governo, ou o próprio povo, começa a derivar para os caminhos da devassidão, de tal modo que a injustiça e o mau uso da vida tornam-se hábitos, quer dos administradores, quer do povo, a desintegração sobrevém, e continua até que eles ou voltam às leis fundamentais do equilíbrio e pureza, ou são esmagados por sua própria discórdia, para que o equilíbrio possa ser restabelecido e uma nova era se inicie. Casimir Poseidon era descendente direto dos poderosos mestres ascensionados, governadores da Atlântida. Em verdade, a civilização sobre a qual ele imperava era produto da cultura e da capacidade atlante. Sua capital era famosa no mundo inteiro pela magnificência e beleza. Observai, nas zonas rurais, o método empregado para transportar objetos, pois a energia que esse povo utilizava era gerada num instrumento aparentando uma caixa com 60 centímetros quadrados e comprimento de 90 centímetros, ligado ao mecanismo do implemento em uso. O abastecimento de água dos rios era controlado, sendo também utilizada sua energia. Não havia necessidade de polícia ou organização militar de espécie alguma, em virtude do método pelo qual o povo era relembrado da lei e do maravilhoso poder sustentador que era irradiado, tornando-o apto a prestar obediência a ela. No lado leste do parque havia um edifício magnificente. Aproximando-nos dele, sobre o portão, lia-se: Templo vivo de Deus para o homem. Entramos e achamos que parecia muito mais espaçoso por dentro do que visto por fora. Devia ter tido capacidade para conter, no mínimo, 10.000 pessoas sentadas. No centro desse imenso templo,
havia um pedestal com cerca de 60 centímetros quadrados e 6,5 metros de altura, feito de uma substância branca leitosa, autoluminosa, que desprendia uma luz branca com ligeiro tom rosado. Sobre ele estava um globo de cristal de 60 centímetros de diâmetro, feito de uma substância que continha no seu interior uma suave luz branca autoluminosa. Essa luz era muito suave e, no entanto, tão intensamente luminosa que o edifício inteiro era brilhantemente iluminado. Esta esfera, observou Saint-Germain, era feita de material precipitado, encerrando um intenso foco de luz. Foi idealizada e colocada no templo daquele período por um dos grandes mestres cósmicos, como atividade sustentadora e dispensadora de vida para o povo. Emitia constantemente não só luz, como também energia e poder que estabilizavam suas atividades, bem como do império. A esfera de luz foi focalizada pelo grande ser e o edifício erigido depois em volta dela. Era realmente um foco precipitado e a atividade concentrada da suprema presença de Deus. O grande mestre cósmico que a estabeleceu aparecia uma vez por mês ao lado da luz e proclamava a lei de Deus, a lei do governo e a lei do homem. Decretava ele, assim, o divino caminho da vida e era o foco da atividade crística para o povo daquela era. Saint-Germain tornou a estender a mão e os quadros vivos e sonoros desse grande ser passaram diante de nós. É absolutamente impossível colocar em palavras a glória dessa presença. Só posso dizer que ele era verdadeiramente o Filho de Deus em expressão perfeita. Em certo momento, ouviu o grande mestre cósmico proclamando a lei ao povo. A lembrança, a majestade de sua presença e de seu decreto ficaram gravados em minha memória para a eternidade, tão claramente permanecem em minha consciência. Transmito-vos seu decreto, tal como ainda perdura diante de mim. Filhos amados de Deus, Uno e Todo-Poderoso, acaso não sabeis que a vida que viveis emana da una presença suprema, eternamente pura, santa e perfeita? Se alguma coisa fizerdes para macular a beleza e a perfeição dessa vida una, aparta-vos-eis das dádivas de Deus. Vossa vida, a joia sagrada do amor, de vosso Deus, a fonte dos segredos do universo. Vosso Deus vos confia a luz do seu próprio coração. Amai-a, adorai-a, fazei com que ela se expanda sempre em maior luz e maior glória. Vossa vida é a pérola de grande valor. Sois os guardiões do tesouro de Deus. Vigiai-o, e não o useis senão para ele, somente, e sabei que recebestes a luz da vida, de cujo uso tereis de prestar contas. A vida é um círculo contínuo, o princípio sobre o qual repousa a construção de vossa cidade. Se criardes aquilo que se assemelha à vossa fonte, e reconhecerdes seu amor e sua paz dentro de vós, se usardes vossos poderes criadores para derramar bênçãos somente, então, enquanto vos moverdes em volta de vosso círculo de existência, reconhecereis a alegria da vida, e a ela será acrescentada maior alegria. Se vossas criações não forem puras como na origem, vossos males voltarão a vós, acrescidos de outros, da mesma espécie. Vós somente escolheis vosso destino
e vós somente respondereis perante Deus pelo uso que fizeste da vida, de vosso ser. Ninguém pode escapar à grande lei. Por longo tempo proclamarei esta lei da vida, a lei de vós mesmos. Sois dentro de vós, porque podeis sempre vos aproximar de vosso Deus, se desejais perfeição de vida. Nem sempre virei, como agora, deter vossos transviados passos sobre o caminho da verdade, nem para vos fazer lembrar a vossa luz eterna, colocada no píncaro de um monte para vos guiar. Em um dia distante, falarei dentro do coração do homem, e se amardes a vida, vireis até mim, morando em muitos seres. Que isto não produza confusão em vós, meus filhos. Se quiserdes me conhecer, a luz, tereis de procurar-me, achar-me, e tendo me achado, permanecereis comigo para sempre. Nesse dia, a Trindade, Pai, Mãe e Filho, será una no coração do homem. O Filho é eternamente a porta, o caminho para Deus. Em vossa mente e em vosso coração está a minha luz, para vos fazer lembrar permanentemente minha presença, porque no futuro estarei presente só nessa luz. Então serei a sabedoria em vossa mente, para governar o amor em vosso coração, para que possais ser impregnados com a paz da vida una, Deus. Vosso corpo é tão somente o instrumento de vossa alma, e dentro de vossa alma deve fluir minha luz, do contrário, perecereis. Minha luz em vossa mente é o caminho que leva ao coração da luz total. Unicamente pela minha luz em vós, podeis expandir a luz em cada célula de vosso ser, tornando-o cada vez maior. Em vossa garganta está a minha luz, que é vosso poder de falar minhas palavras. Por meio delas, eu sempre ilumino, protejo e aperfeiçoo meus filhos. Palavras que não realizam esta tríplice missão não são minhas próprias, e só podem acarretar infortúnio quando proferidas. Meditai sobre minha luz em vossa mente, em vosso coração, e vereis dentro de todas as coisas, conhecereis todas as coisas e fareis todas as coisas. Então, aquilo que não vem de mim jamais poderá confundir-vos. Pronuncio agora estas palavras para que sejam gravadas em tabuinhas de barro e na memória dos adeptos. No dia longínquo a que me refiro, um dos filhos de Deus receberá estas minhas palavras e as transmitirá para a bênção do mundo. Nessa época, quando tiverdes recebido plenamente minha presença, deixando-a atuar sempre em vossa vida e em nosso mundo, vereis as células do corpo, que então ocupardes, tornarem-se brilhantes com a minha luz, e verificareis que podeis continuar dentro desse eterno corpo de luz, a túnica inconsútil do Cristo. Então, e só então, ficareis livres da roda das reencarnações. Tendo percorrido vossa longa jornada através da experiência humana e cumprindo a lei de causa e efeito, transcendereis todas as condições regidas pela lei e vos convertereis, vós mesmos, na lei, todo amor, o uno. Assim é o eterno, o ascensionado corpo do Cristo, disse Saint Germain, voltando-se para mim, no qual se está apto a empunhar o cetro do domínio e ser livre. Meu filho, mesmo agora podeis ascensionar na luz do Uno, porque a luz está em vossa mente, a luz está em vosso coração,
e se nela firmemente vos conservardes, podereis elevar vosso corpo físico, da limitação para o vosso puro e eterno corpo de luz, eternamente jovem e livre, transcendendo tempo, lugar e espaço. Vosso glorioso próprio eu está sempre à vossa espera. Penetrai na sua luz. Recebei paz eterna e repouso em ação. Ele não precisa preparação. Ele tem todo o poder. Vinde plenamente ao abraço de vossa própria luz. E neste momento, hoje mesmo, vosso corpo atual pode se tornar ascensionado. Quando acabou de falar, as imagens extinguiram-se. Prosseguimos até uma curta distância e paramos num lugar onde havia uma grande laje estendida no chão. Tendo Saint-Germain focalizado seu poder sobre ela, a pedra elevou-se da terra e deslocou-se para o lado, descobrindo uma abertura com degraus que conduziam para baixo. Descemos cerca de 12 metros e chegamos a uma porta lacrada. Ele passou ligeiramente a mão sobre a porta, que se deslacrou, revelando certos hieróglifos. Centralizai vossa atenção neste escrito. Instruiu. Assim o fiz e pude ler as palavras: Templo vivo de Deus para o homem. Sobressaindo claramente na porta, frente a mim. Lá estava então a mesma porta física que acabáramos de ver momentos antes nos quadros vivos. A porta se abriu e entramos numa sala, sob um dos pequenos domos construídos em cada canto. Neste havia um grande número de caixas de metal com cerca de 60 centímetros de comprimento, 35 de largura e 15 de profundidade. Saint-Germain abriu uma e eu vi que elas continham folhas de ouro, nas quais foram escritos com estilete os anais dessa civilização. Calculei que devia haver salas lacradas e preservadas embaixo de cada um dos 4 pequenos domos, e que o grande domo central fora construído por sobre a esfera de luz. Encontramos uma passagem secreta ligando as 4 pequenas salas. Passamos para a segunda destas e vimos os vasos cheios de joias pertencentes ao templo. A terceira sala continha ornamentos de ouro e pedras preciosas, o trono e outras cadeiras de ouro. A cadeira do trono era um magnífico exemplar de esplêndida arte de ouro e vezaria. O recosto tinha o feitio de concha formando um dossel sobre a cabeça do regente, e dos lados pendiam franjas constituídas de finos elos de ouro, formando cada uma a figura de um 8. Essas franjas estavam presas ao encosto, produzindo um efeito delicado e extremamente gracioso. No centro da sala havia uma mesa de mais ou menos 4 metros de comprimento, por 1,20 m de largura, feita de jade legítimo, descansando num pedestal de bronze dourado. Perto se via 14 cadeiras, também de jade, com pés revestidos do espaldar de cada uma, como que montando guarda. E encontrava-se uma linda fênix de ouro, com olhos de diamantes amarelos. A figura dessa ave simbolizava a imortalidade da alma e o perfeito ser divino, em que todo o indivíduo se torna à medida que se eleva das cinzas de sua criação humana, através do fogo do sofrimento. A quarta sala continha 7 diferentes tipos de caixas, de potência como lhes chamei, porque recebiam e transmitiam a energia extraída do universal para iluminação, aquecimento e força propulsora. Os registros mostravam que esses povos
estiveram em contato com todas as partes do mundo, por meio de maravilhosas aeronaves. Em seguida a essa civilização veio uma conhecida como Pirua. Depois dessa veio a Inca, estendendo-se ambas por um período de milhares de anos. Pouco antes de ser soterrada, a cidade que acabo de descrever havia ela alcançado o pináculo da glória, e o grande mestre cósmico que atraíra a luz, mediante a qual ela se desenvolveu e manteve, apareceu no império pela última vez. Chegou para dar aviso de um desastre iminente, e teria salvo seus habitantes se estes lhe houvessem dado atenção. Ele proferiu o cataclismo, que varreu o império para o esquecimento, antes que 5 anos tivessem transcorrido, e anunciou que seria este o seu último aparecimento entre eles. Os que desejaram salvar-se receberam instrução para abandonar essa parte do país, sendo dirigidos para onde deveriam ir, com a advertência de que a atividade final seria súbita e completa. Quando acabou de fazer a profecia, seu corpo se extinguiu rapidamente. E para a consternação do povo, o pedestal e o globo de cristal, contendo a luz eterna, desapareceram com ele. Durante algum tempo, ficou a população perturbada, com a previsão dos acontecimentos que lhe afetava o império. Mas, passando um ano, e como coisa alguma ocorresse, a memória de sua presença tornou-se nublada, e a dúvida começou a insinuar-se quanto à realização de suas predições. O imperador e os espiritualmente mais adiantados deixaram o império e chegaram a um certo lugar na parte oeste dos Estados Unidos, onde permaneceram em segurança até operar-se a transformação. A grande massa do povo que ficou tornou-se cada vez mais céptica. E 2 anos depois, um dentre eles, mais agressivo que os outros, tentou estabelecer-se como imperante. Ao deixar o império, o verdadeiro imperador selara tanto o palácio como o templo, no qual a luz tinha sido mantida. O pretenso imperador tentou forçar a entrada do templo selado e caiu sem vida à sua porta. Ao aproximar-se o fim do 5º ano, ao meio-dia da data fatídica, o sol escureceu e um pavor imenso tomou conta da própria atmosfera. Ao anoitecer, medonhos terremotos sacudiram o solo e demoliram os edifícios num caos inacreditável. A terra que é hoje a América do Sul perdeu o equilíbrio e rolou para leste, submergindo de 48 metros toda a costa oriental. Assim, permaneceu por muitos anos. Depois, se foi endireitando gradualmente até chegar a 18 metros da sua posição original. Posição esta em que até hoje se conserva. Esta atividade causou o alargamento do Amazonas. Anteriormente, o rio tinha cerca de 29 quilômetros de largura. Era mais fundo do que é hoje, e navegável de um extremo a outro. Fluía de onde é agora o lago Titicaca do Peru para o Oceano Atlântico. Antes disso, havia um canal construído no Pacífico, ao lago Titicaca. E essa ligação com o Amazonas formava uma perfeita via fluvial entre os 2 oceanos. O nome do continente nessa época era Meru, tendo-lhe sido dado o nome de um grande mestre cósmico, cujo principal centro de atividade era e é no lago Titicaca. O significado do nome Amazonas é destruidor de barcos, que se conservou pelos séculos e fora desde o período do cataclismo acima referido.
o deslocamento de todo o continente sul-americano. Explica muitas condições de sua costa ocidental que os geólogos e cientistas não têm sido capazes de explicar, com os dados descobertos até agora. Assim, os grandes cataclismos da natureza fazem correr a cortina cósmica sobre civilizações de magníficos empreendimentos, e apenas fragmentos destas vêm à luz, à proporção que o tempo caminha para a eternidade. Esta verdade pode ser posta em dúvida pelo mundo exterior, mas os anais dessa civilização, que agora repousam no Royal Teton, serão um dia a prova disso. Revelarão sua existência, como também os feitos dessa era remota. Enquanto presenciava essas tremendas atividades, admirava-me de como uma civilização pôde ter criado tanta maravilha, beleza e perfeição por toda parte, para depois se arrasar pela terrível ação destruidora de um cataclismo. Saint-Germain viu a pergunta em minha mente e prontificou-me a dar a explicação seguinte. Como vedes, quando um núcleo da humanidade é bastante afortunado para cair sob a instrução e radiação de um grande mestre de luz, tal como esse grande ser cósmico, uma oportunidade lhe é dada de ver o que o plano da vida é para a humanidade, bem como a perfeição que lhe cabe produzir por seu próprio esforço consciente, para nela viver. Infelizmente, porém, e isso tem acontecido pelos séculos afora, os povos não procuram compreender a vida, deixando-se cair em estado de letargia. Não exercem o necessário esforço requerido para realizar essas coisas pelo poder de Deus dentro do indivíduo. Começam a se encostar no único dispensador de radiação. O poder sustentador só é retirado quando o indivíduo cessa de fazer esforço consciente para compreender a vida e de trabalhar espontaneamente, em harmoniosa cooperação com ela. Raramente compreendem que a maior parte dos benefícios que recebem é o resultado do poder sustentador do único dispensador de radiação. Se a um determinado grupo de almas é ensinado o caminho da mestria, e se vida após vida, e se lhes faz relembrar sua presença divina, chega a hora em que a assistência não é mais permitida. É então que a irradiação dos mestres ascensionados é retirada, e aquelas almas são obrigadas a encarar o fato de que o poder sustentador e realizador não era devido ao seu esforço individual. Devem entender que só podem receber aquilo pelo que trabalham e se esforçam. Em tal atividade, os reveses experimentados obrigam-nas, através de um esforço consciente, a voltar-se para a divindade dentro de si. E quando isso se dá, a expansão e o domínio de Deus começam a se expressar. Não há malogro para quem quer que persista em esforçar-se conscientemente a fim de expressar domínio do divino sobre o humano, porque o fracasso sobrevém apenas quando cessa o esforço consciente. Toda a experiência por que passa o indivíduo acontece com o único propósito de torná-lo cônscio de sua fonte, de sua origem. Ele deve aprender quem é, reconhecer-se como um criador e, como tal, mestre daquilo que cria. Em toda parte, no universo inteiro, toda vez que o poder de criar é concedido a um ser, a responsabilidade de criar é sempre coexistente com o poder. Toda a criação se efetua através do esforço autoconsciente. E se o indivíduo que recebe essa grande dádiva da vida recusa-se a assumir a responsabilidade que lhe compete e a cumprir o seu dever, suas experiências na vida hão de fustigá-lo,
com infortúnios até que ele assim proceda, porque a humanidade não foi, de modo algum, criada para limitação, e assim não pode descansar enquanto a perfeição com que foi dotada no princípio não for plenamente manifestada. Perfeição, domínio, uso harmonioso e controle de toda substância, a força, constituem o caminho da vida, o plano original divino para a humanidade. Deus dentro do indivíduo é essa perfeição e domínio. É essa presença dentro do coração de cada um que é a fonte da vida, o doador de tudo o que é bom e perfeito. Quando o indivíduo volta as vistas para sua fonte e a reconhece como a emanação de todo o bem, nesse momento desvia automaticamente o fluxo de todas as boas coisas para si e seu mundo, porque sua atenção, dirigida à sua própria fonte, é a chave de ouro que lhe abre as portas de tudo o que é bom. A vida é em cada pessoa, é Deus, e só pelo esforço autoconsciente para compreender a vida e expressar a plenitude do bem através de si mesmo, o indivíduo pode fazer cessar a discórdia na experiência externa. A vida, o indivíduo e a lei são um, e será assim por toda a eternidade. Vinde, continuou Saint-Germain. Iremos a uma cidade subterrânea, perto do rio Juruá. Dirigimo-nos para o oeste e em pouco tempo chegamos a uma pequena elevação. Saint-Germain estendeu a mão e de novo vivificou os anais etéricos desse povo. O lugar que observávamos era a segunda cidade em importância no Império. A outra, de onde tínhamos acabado de chegar, era o foco do poder e da atividade espiritual, enquanto que esta, que víamos agora, era a sede das operações comerciais e governamentais ligadas ao bem-estar material da população. Aí se localizavam o Tesouro Nacional, a Casa da Moeda e as atividades governamentais, experimentais, de ciência e pesquisa. Não muito distante dessa cidade, elevam-se os majestosos Andes, fonte da imensa riqueza mineral do Império. Notei uma coisa nesse povo que me pareceu a mais extraordinária. Todos estavam completamente em paz e plenamente contentes. Expressavam um ritmo calmo e incomum quando se movimentavam. Os quadros terminaram e nós prosseguimos para o único ponto rochoso visível. Saint-Germain tocou uma das rochas. Ela se deslocou para o lado e vimos um lance de 20 degraus de metal, escada abaixo. Descemos e chegamos a uma porta metálica. Atravessamos, descemos mais 20 degraus e nos encontramos diante de uma porta de bronze selada, maciça. Saint-Germain encaminhou-se para a direita e descelou uma abertura quadrada, na qual havia chaves metálicas, como as de um órgão. Apertou duas dessas, a grande massa se moveu vagarosamente, e nós nos achamos numa sala imensa, onde tudo permanecia como naqueles tempos remotos. Fora usada como sala de mostruário de invenções a que o público tinha acesso. Todas as instalações eram feitas de metal combinado, com o que parecia ser vidro opalescente. Isso, disse Saint-Germain, era obtido por um processo de fusão, combinando certos metais com vidro, de tal modo que tornava o metal forte como aço e imperecível. Um homem dos tempos modernos chegou quase à descoberta do mesmo processo, porque ele tinha todos os elementos menos um, aquele que o tornaria imperecível. Toda a sala era revestida com a mesma substância estranha
e 3 portas maciças davam passagem para fora. Saint-Germain dirigiu-se a uma caixa de botões, chaves, apertou 3 deles e todas as portas se abriram ao mesmo tempo. Atravessamos a primeira e encontramos uma passagem longa e estreita, mais parecendo catacumba do que sala. Estava guarnecida de vasos cheios de discos de ouro, mais ou menos do tamanho de $1 de prata, gravados com a cabeça do imperador e contendo a inscrição: a bênção de Deus para o homem. Transpondo a segunda porta, achamos vasos similares, cheios de pedras preciosas, não lapidadas, de todas as espécies. Na terceira sala, os vasos eram chatos e continham lâminas de ouro delgadas nas quais estavam gravadas as fórmulas e os processos secretos usados nesse período. Entre estes, disse Saint-Germain, estão muitas fórmulas e processos que não foram empregados naquele tempo remoto. Serão postos em uso na época atual. Ele voltou para a caixa de botões chaves e apertou um outro botão. Abriu-se uma quarta porta que eu não notara antes. Esta conduzia a um túnel abobadado, ou passagem, ligando o tesouro à Casa da Moeda. Devia ter no mínimo 400 metros de comprimento. Chegados ao extremo oposto, entramos numa sala enorme. Era a parte principal da Casa da Moeda e estava repleta de máquinas de construção admirável. Entre muitas coisas, vi aparelhos para gravar ouro, para cortar e polir pedras preciosas. Eram simplesmente fascinantes. Tão perfeito se apresentava o modo de operar. A essa altura, Saint-Germain mostrou-me uma espécie de vidro maleável, claro como cristal. Havia nessa sala grande quantidade de pepitas de ouro nativo, ouro em pó e em lingotes, pesando entre 3 e 4 quilos cada um. Fiquei estupefato diante de tanta riqueza junto a Saint-Germain. Sabendo como eu me sentia, explicou: é absolutamente impossível liberar para a massa da humanidade a fabulosa riqueza que vedes diante de vós. Porque o egoísmo que ora impera no mundo comercial tornaria o cúmulo da loucura deixar a humanidade desperdiçar mais dons da natureza do que já desperdiçara. Deus e a natureza distribuem prodigamente sua riqueza sobre a terra, para uso e felicidades das almas, que aqui se encarnam. Mas o egoísmo e a ambição do poder, dentro dos sentimentos do ser humano, fazem-no esquecer o mais elevado caminho da vida e causam a desumanidade do homem para com o homem. Os poucos que se erguem a fim de governar as massas deviam ter inteligência para saber que o que beneficia a massa beneficia ainda mais o indivíduo. Mas se recusam a reconhecer essa lei, sobrevém a autodestruição produzida pelo seu próprio egoísmo. O egoísmo e o sentimento do poder para governar a outrem cegam a razão e ofuscam a percepção da mente externa para os perigos que eles mesmos correm. E tais indivíduos se atiram precipitadamente na ruína espiritual, mental, moral e física. Ruína que se estende, muitas vezes, até a terceira e quarta encarnação seguinte. Só a luz pode elevar o indivíduo acima do egoísmo. Só quando a humanidade se colocar acima do lodaçal de seu próprio egoísmo e de todas as formas de luxúria, poderá ser confiado aos seres humanos tudo o que Deus e a natureza têm preparado para uso adequado. Qualquer indivíduo, porém, quando se purifica de seu egoísmo e com consciência, pode fazer uso pleno
de todas essas riquezas, empregando-as harmoniosamente em benefício dos outros. O indivíduo pode preparar-se para ser o administrador desses dons, porque na era que já se introduziu, só poderão fazer uso ilimitado das riquezas os que se tiverem feito merecedores de se tornar fiéis guardiões e dispensadores desse tesouro. Deus e a natureza preparam de antemão essas dádivas para que os homens as empreguem corretamente. E só o correto uso é a condição exigida para recebê-las. Saint-Germain cruzou as mãos no peito e continuou: Deus Todo-Poderoso, penetra tão firmemente no coração de teus filhos, que eles só anseiem por ti. Então, a nenhuma faltará qualquer de tuas grandes dádivas. Lacrou tudo como tinha sido encontrado, e voltamos para junto do meu corpo, no qual tornei a entrar rapidamente. Deu-me de novo a taça de cristal, cheia de substância vivificante, e disse: Meu amado filho, sereis um auxiliar extremamente valioso, e que Deus vos abençoe sempre. Com esta bênção, inclinou-se em reverência e desapareceu.